Esse rapaz, ó. Tava horário de janta. Olá, Nossa, merda. pessoal. Trazer aí 2 minutos. Opa, tudo Era jóia? 7 mesmo, né? Confere ou não? 7 horas, isso. Ah, então tá bom. Super Boa confere, noite aí. Samara. Oi? Super confere. Ah, então tá bom. E hoje quem manda aqui é você. Eita, Ah, nós, né? meu Deus do céu. Queria ter esse poder todo aí. Comece contando um pouquinho da sua história. Como é que você chegou na Solutudo? Eu? É lógico, como é que chegou? Ah, Ele nasceu lá, né? Então, eu falo que a tudo chegou em mim, né? Acho que antes de qualquer coisa, né? Vale só colocar assim, o que a gente quer com a Solutudo, né? E aí dá para entender a história, assim, mas a gente quer que as pessoas conheçam melhor, né? E devido a conhecer melhor, acabem gostando mais, e devido a gostar mais, acabem tendo mais posse do lugar que elas vivem, né? Se eu pudesse colocar uma meta ao contrário da Solutudo aí, é um prefeito por habitante, né? E aí, explicando a minha história aí, eu, até os meus 14 anos, eu morei num grande número de cidades e num grande número de casas. E eu sempre falo que a dificuldade, quando você muda, não sei se das pessoas que estão assistindo a gente aí, boa noite, pessoal, mas as pessoas que estão assistindo, quando a gente muda, a gente depende muito de um vizinho, antigamente, né? Um vizinho bom para poder te, vamos dizer assim, colocar dentro da cidade, né? O que tem para fazer aqui, como as coisas funcionam. Então, se o vizinho é ruim, você está ferrado. A sua adaptação ela não é boa, né? Se o vizinho é bom, aí a coisa funciona melhor. E na prática, o tempo passou e os muros das casas estão cada vez maiores, né? Então a gente não tem contato com o vizinho. Então a base, né? Tem um pouquinho dessa dor aí de conhecer, cara, o que tem para fazer aqui. Acho que isso é um pouquinho que dá para entender o motivo da Solutudo existir. E depois a coisa se dá, né? Como a Solutudo, eu terminei uma faculdade, eu trabalhava com marketing antes, já com vendas. A minha sócia Érica também estudou junto comigo. E um dia, depois que terminamos a faculdade, ela estava comentando comigo que ela foi num hotel da cidade aqui de Botucatu. E aí um empresário abordou a recepcionista perguntando o que tinha para fazer em Botucatu, né? E a recepcionista disse para ele que não tinha nada, que a cidade era um lixo, que aqui só tinha lanche, igreja e farmácia, e começou a falar um monte. A gente sempre foi muito bairrista, assim, né? Cara, enquanto você não valoriza o chão que você pisa, você vai ficar em pé de que jeito, né? E aí a Érica comprou a briga com a moça lá, falou, não, imagina, aqui tem isso, aqui tem aquilo, Botucatu tem isso, Botucatu é não sei o quê, contou um monte de coisa, e ela viu a moça se surpreender, né? Porque a moça não estava fazendo sacanagem, né? Infelizmente, em cada 100 mil habitantes, nós temos em média 10 a 20 boletins de ocorrência. E quando a gente liga, às vezes, algumas mídias, a impressão que dá é que foi só desgraça, né? Você pega, por exemplo, Aracaju, né, com 700 mil habitantes, mais ou menos. Isso mesmo. Então vamos colocar aí 7 vezes 2, 14. Nós estamos falando aí de 140 boletins de ocorrência por dia, em média. Posso estar errado, depois vocês confirmam aí, se é uma média nacional. Ou seja, 690.984, não, 900, 800. 940, 840, 860 tiveram uma vida boa ontem. Mas esses 140 ganham repercussão, né? Então, o trabalho da Solutudo é resgatar informações da cidade, né, e mostrar para a cidade que ali tem solução para tudo, que ali tem saída, porque senão as pessoas não se engajam com a própria cidade, né? Eu falo que o exemplo que eu dou é quando você tem um amigo que só faz cagada. Né? Um amigo seu só faz merda, o dia inteiro fazendo merda. Daqui a pouco você fica sabendo que ele está precisando da sua ajuda. Aí você fala, eu quero mais ajudar, esse cara só faz cagada, ele tem que pagar mesmo, não sei o quê. É muitas vezes a impressão que as pessoas têm da própria cidade. Né? Agora, a partir do momento que você começa a ver que a cidade, pô, mesmo em momentos de crise como esse, né, de dificuldade, está lá, tem coisas para fazer, tem gente se engajando, tem gente se reunindo, tem gente reunindo empresários para poder dar dica, etc. A visão é daquele amigo seu que é gente boa, que faz um monte de coisa legal, quando você fica sabendo que ele está precisando de ajuda. Pô, cara, o fulano lá, um louco, deixa eu ver o que eu posso fazer.
Então, um resuminho aí da nossa história e do que a Solutudo, pelo menos, se propõe a fazer. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que a gente consegue realizar todo dia, mas o objetivo é esse. Falei pra caramba, tá vendo, Marco? Cuidado com que você pergunta, que eu falo demais. Ah, mas eu adoro quem fala demais. Você é porque assim, hoje eu estou comedido. Comedido? Eu falo muito também. Verdade, cara. Então vamos se dar bem. Que se um parar, o outro engata, aí fica tudo bom. É, então, assim, nós no Beni temos um lema com horário, tá? Tá? Então, tá passando também pelo YouTube, então provavelmente tem muita gente no YouTuber também vendo. Principalmente o pessoal de fora, lá de São Paulo, eles reservam mais porque a sala da gente só cabe 500 pessoas. Tá. E apesar que não tem esse número ainda, que as pessoas estão entrando, mas provavelmente as pessoas de fora estão pelo YouTube, para você entender. Com horário, tá? Perfeito. Então, se você quiser já começar a sua palestra, pode ficar bem à vontade. Maravilha. E Eu aí, vou. e o Zago? Você não vai fazer nenhuma pergunta pro Zago? Faz uma pergunta pro Zago antes. Daí depois eu O continuo. Zago, todo mundo aqui já está aqui nessa sala que eu estou vendo, conhece o Zago de cabo a rabo, menos a Fabiana Macedo. Tá? Então, Zago, me conte sua história, como você veio parar em Aracaju. Isso, se eu contar a história, ela é longa também. Conte, nós gostamos de histórias. Igual Somera, eu até os 14 anos eu também vivi em várias cidades. Morei no Rio, morei em São Paulo, várias cidades do interior. Meu pai é militar e ele vivia mudando por causa do exército. E fomos parar lá em Botucatu com 14 anos mesmo, 13 para 14 anos. E mesmo em Botucatu, acho que eu morei em 4 ou 5 casas. Então, sempre quando eu mudei para Marília, morei em 2 ou 3 casas, Carapicuíba, no Rio de Janeiro, aí tem os lugares que a gente morou. E aí só que nós paramos em Botucatu. Aí fiz toda a minha infância, dos 14, né, em diante, foi em Botucatu. Sempre trabalhei lá, sempre com tecnologia. E conheci o Somera, acho que... Moleque também, né, Somera? Eu não lembro da idade que eu conheci o Somera, assim. Não tinha amizade, mas eu conhecia o Somera. Sinto muito. Hã? Sinto muito. Fez parte do caminho. E aí eu trabalhei na Embraer, na área de tecnologia, durante muito tempo. 16 anos, né, exatamente. E eu tava a fim de mudar. Tava a fim de buscar outro tipo de trabalho. E eu sempre gostei da Solutudo, na verdade. E aí foi quando eu chamei o Somero para conversar, troquei ideia e falei, quero ir para o Nordeste, Paracaju. E acabei vindo para cá, né? Tenho amigos aqui e eles apresentei a Solutudo para eles, eles gostaram. Acabei trazendo a Solutudo para o Nordeste. Primeira cidade do Nordeste a ter Solutudo. Bem resumido, essa é a história. E aí caiu naquela velho negócio, que quem vem para Aracaju não sai mais de Aracaju, né? Você sabe disso, hein, Rafael? Tanto é que eu já voltei várias vezes. Não, porque Aracaju, diferente do que você viu quando você chegou em Botucatu, eu digo que Aracaju é uma das melhores cidades que existe, que é um interior grande. Ela é uma capital, mas todo mundo se conhece, todo mundo se fala. É uma cidade de fácil convívio. Perfeito. Eu senti quando eu estive aí, vixe, povo muito hospitaleiro, fácil de trocar. Muito, muito legal mesmo. E a gente está muito feliz. Quantos anos já aí, Zagão, no total? Eu cheguei em 2016, cheguei em outubro, final de outubro de 2016. Tá. 3 anos e alguns meses aí. A Solutudo fez, no dia 30 de março, ela fez 3 anos. Foi a inauguração, foi aqui no Espaço Nobre, né? Perfeito. Agora nós estamos, acho que quase todas as cidades do estado de Sergipe, a Solutudo já está cadastrando. Começamos a um trabalho aí já faz uns 15 a 20 dias. Sim. Estamos cadastrando empresas de todas as cidades do estado. Então a gente está mapeando o Sergipe também. Estamos para cima. ajudar. Na verdade, a ideia é ajudar as empresas, né? Então,
Eu até conversei com o Maurício da FEComércio aqui, que é responsável do Grupo S, né? Sebrae, Senac, Sesc, Senai. Aí. E aí mostrei para ele quem estava fazendo também isso aí, que a ideia é ajudar. Por isso que a gente começou com os planos do destaque não, a parte de delivery, a parte dos vouchers, tudo, né? É sempre para ajudar as empresas. E o que eu estou fazendo de ligar para várias empresas também, todo dia, é até para entender a dor de todo mundo, né? E encontrar um meio de poder ajudar de alguma maneira, né? Acho que esse é o intuito até da Solutudo também, né? Sempre estar ajudando os nossos parceiros e as empresas da cidade. Acho que é basicamente essa a minha brincadeira aqui. Perfeito. E sempre quando surge um desespero, a gente liga pro Somera lá, pô. Tamo junto. Eu falei que enquanto tivesse cabelo eu ia trabalhar, mas agora mudou com a barba. É a única alternativa. Tá na hora de parar, então, hein? Exato. Não, mas tem barba ainda, então ainda tem chão. Não tem mais nem cabelo nem barba. E você já podia aposentar, entendeu? A sobrancelha eu te salvo aí. Vamos vamos lá, gente. Bom, acho que tem um passo aí, né, Marcão? A ideia nossa hoje aqui, e até o que nós vamos fazer é um bate-bola aqui, tá? Uma conversa, não preparei aqui uma big de uma palestra, mas eu pretendo fazer que o tempo que a gente tem aqui seja útil e sejam coisas muito relevantes para o momento, tá? Eu não vou focar em outro momento, vou focar no agora, tá? Claro que muitas das coisas que nós vamos falar aqui, elas servem para depois também, mas o ponto principal é, neste momento, com a situação como está, o que eu posso fazer, né? Inclusive, eu pedi para as pessoas que estão aqui, pelo menos no Zoom aqui, se puderem dividir do ladinho aí no chat aí, que tipo de negócio que nós temos aqui, né? Quem são as pessoas? Então, meu nome é João, eu sou de um chaveiro, etc., porque talvez muitos dos exemplos, das conversas que a gente possa ter aqui, eu consiga abordar alguns tipos de negócio que estão aqui. Então, a minha ideia é fazer um bate-bola rapidinho, assim, de 15, 20 minutos, vou construir um conceito aqui e depois abrir para perguntas para que a gente possa ter um tempinho para trocar ideia aqui, né? Ou pelo menos aprofundar, ou do próprio Marco, ou das pessoas que estão aqui. Então, se vocês puderem aí responder do ladinho aí, eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat, Marco, ou não. Tem, todo mundo tem acesso, sim. Tem? Coloca aí o nome só e de que empresa, qual categoria, né? De que setor aí você representa, porque daí facilita até a explicação que eu vou dar aqui de um monte de coisa. Então, a gente vai construir alguns conceitos juntos. Ali já tem ali purificadores de água, Ribeirão Preto, cara, que legal, aqui pertinho, né? Tem gente, bem que você falou que tinha gente de todo lugar aí, né? Uhum. Então, assim, construindo algumas ideias, né? Ninguém que eu conheça viu nada do tipo que nós estamos vendo agora, né? Assim, pega o maior guru que você conheça aí, ele tá tentando entender de onde veio o tiro, o que aconteceu e coisas do tipo. Então, basicamente, o recado aqui vale para dois tipos. Aline, moda íntima, de Aracaju mesmo, que legal, Aline. Vão colocando aí que eu vou falando. Inclusive, serve como um jabá aqui, tá? Ó, não é que tem clientes aqui da mesma. Alisson de Carvalho, conversas e latidos, adestramento canino, ortodontia, estética, também da Juliana aqui. Eu vou falando conforme for aparecendo ali a galera, pelo menos enquanto tiver um número razoável de pessoas aqui. Então, acho que vamos pegar para facilitar. Esse momento trouxe dois grupos, né? Eu vou colocar três. Um que estava ferrado, já antes, já estava difícil. Falava, vixe Maria, o que eu vou fazer da vida? Tô fodido, né? O que eu vou fazer? Aquele desespero, bicho pegando, concorrente, digital, não sei o quê, inadimplência, aquele momento. Lembrem-se, né? Nós estamos vindo de uma crise gigantesca, maior que o Brasil já viu, de 12, 13 milhões de desempregados. Então, existe um grupo que já estava ferrado, né? Talvez você que esteja assistindo aqui faça parte, às vezes, desse grupo e não tem problema, tá? Então, existe um grupo que já estava contando, sabe, né? Já estava quase indo para o espaço. Existe um segundo grupo que estava meio mais ou menos, assim, sabe? Que não era nem lá, nem cá, não sei o que eu vou fazer, e assim por diante, e o que vai rolar.
E existia um grupo que estava voando, estava mandando bem pra caramba, estava ganhando dinheiro, né? Tava aquela, né? Geralmente esse grupo é muito pequeno. A gente pega aí, tem um número do Sebrae que fala que menos de 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano. Então, quem estava crescendo mais de 20% ao ano é 1% das empresas. O resto... Então, se você estava... Pô, eu estava crescendo bastante no ano passado. Saiba, você faz parte de uma minoria. A maioria estava sofrendo. Então, 3 grupos. Ferrado, mais ou menos, e voando. Voando, 1%. Né? Assim, voando que eu falo é menos de 1% de cada 100 negócios abertos. Só o fato da galera estar aqui, né, buscando conteúdo numa situação igual a essa, trocando ideia, já me faz crer que nós temos um monte de 1% aqui, né? Mas o fato é, eu não sei em qual grupo você estava. Não faço ideia qual grupo você estava. Não sei se você, Marco, já jogou algum jogo de baralho alguma vez na vida, nem que seja Robomonte, assim. Já eu jogo muito poker. Poker, então beleza. Poker eu também gosto muito de jogar poker, né? Já bati muitas vezes no Zagão, né? 7-2 é a especialidade do Zago, para quem conhece um pouco, você sabe que ele conhece muito, né, do negócio aí. Quando você está com carta na mão, ou seja, você está nos 1% ali, que é raro, né? Eu, por exemplo, sou muito azarado, difícil de vir carta. Então, tá ali com 1%, e aí o cara fala o seguinte, e aí você está sem carta, você está desesperado, né? Então vamos começar da parte boa primeiro. Você está com carta boa. E aí o cara chega e fala para você o seguinte: ih, pessoal, dei carta errada aqui. Volta. Dá uma raiva, né? Se você faz parte de 1%, dá uma raiva. Você fala, puta, agora que caramba, véio, me ferrou, velho. Agora voltar, pô, presta atenção, quer bater no dealer, quer né? Enfim, quer arranjar rolo. Se você está no grupo mais ou menos, você nem sofre tanto. Você fala, tava ruim, agora vai voltar, enfim. Tem que ter uma esperança, né? Você fala, vai que veio alguma coisa melhor, né? E se você estava na situação mais complicada, e pode usar qualquer termo aqui, né, Marcão? Não precisa segurar a falar, não, né? Não, pode, é tranquilo. Então, beleza, então tá bom. Você estava na merda, né? E de repente dá o cara erra, é um sonho. Você fala, meu Deus, velho, agora voltou, delícia. Já joga na hora, não dá nem tempo de discutir se está certo ou errado, já joga a carta aberta, já. Então, de alguma maneira, eu não sei quais grupos nós temos aqui, mas pensa o seguinte, embaralhou tudo. O cara que estava bem, tá mal. O cara que estava mal, a não ser fábrica de álcool em gel e de máscara, o resto, galera, não tem conversa, né? Não tem falar que ninguém, passei ileso, não passou, cara, né? Existem alguns pequenos grupos aí, o bicho pegou para todo mundo, a carta voltou para o baralho, 0-0. Né? E aí, nesse aspecto, eu particularmente, eu acredito que eu estava no grupo do 2 ali, porque nós estávamos investindo um monte, tentando fazer um monte de coisa, não estava nem no um nem no outro ali. Eu falei, voltou ao 0, eu sei jogar. Né? Não tem ninguém aqui, o Alisson aqui, que é adestramento canino, a Juliana, que é... Pô, eu sei, então não tem ninguém pior que eu, ou melhor que eu. Isso depende do caixa, né, de cada um. Alguns tinham reserva financeira, outros não, né? Mas e agora? Então, tudo que nós vamos falar daqui para frente, eu vou dividir em 3 tipos de negócio. Primeiro, 3 tipos de pessoa, 3 tipos de momento, tá? Essa foi a primeira coisa que nós falamos. 3 tipos de momento. Tava bem, mais ou menos, ou tava mal? Agora, todo mundo igual. Momento igual para todo mundo. 0-0, e aí? Né? Mediante a isso, nós vamos para 3 tipos de negócio. 3 tipos de negócio nesse momento. Existe um negócio que pode entregar, pode fazer, tem um mundo de delivery à disposição. Esse é um modelo de negócio, né? Pizzarias, muitos dos iazeiros e hoje aí podem entregar. Mas antes eu não entregava. Então, agora você vai ter que entregar, né? Mas eu não sei se vale a pena, porque eu não sei se tem gente procurando esse lance de entrega ou não, né? Não sei se vocês conhecem aí o Google Trends, né? Mas o Google Trends mostra a variação de um determinado tipo de busca na história do tempo, né? O Google fornece isso. Isso é muito mais valioso do que qualquer pesquisa. Acho que não está aparecendo ainda, somente. Não tá? Eu estou com dificuldade com isso aqui, cara. Não está aparecendo? Está aqui, pelo menos para mim está aparecendo. Rafael iniciou um compartilhamento de tela. Mas não mostra qual é o compartilhamento, né? Não. Eu acho que eu não vou. Vamos tentar de novo aqui, ver se foi. Você escolheu a tela certa? Foi ou não? Foi. Foi? Então você escolheu a tela errada, tá?
Agora está aparecendo um gráfico ou não? Não, você tem que sair dessa e entre na tela do gráfico. Eu Ela não sei se eu aparece vou três conseguir. opções para você. Você Tá, vai deixa eu, ter a opção do gráfico. deixa eu ver. É que minha tela tá meio ruim mesmo aqui. Eu tô com um probleminha no meu Zoom hoje, eu não tô conseguindo dividir tela, então acho que não vai aparecer. Mas se você for lá no Google Trends e digitar delivery, você vai ver que a variação em uma semana foi de 100%, né? Dobrou aí o número de pessoas que procuravam, né? Na realidade, deu 5 vezes mais. Eu falei dobrou, mas se vocês procurarem pelo Google Trends aí, depois entra lá, Google Trends, aí você procura o termo buscado no Google em qualquer momento. Ou seja, se você faz parte do grupo de delivery, você tem uma chance de gerar receita já de cara, que é deixar claro que você faz, né? Deixar claro que você não parou, deixar claro que você pode levar, deixar claro. Então, aí muita gente pode. E é legal da galera ter colocado o nome dos setores aqui, porque a Juliana, né, da ortodontia, deve estar falando para mim assim: e eu vou fazer o quê? Levo a minha, vamos dizer, minha mesa, né, lá na casa do cliente, lá não dá, né? Então, isso que eu estou falando, primeiro tipo de empresa, lembrando lá atrás, 3 situações. Ferrado mais ou menos e bem. Todo mundo igual, 0 a 0. Agora, 3 tipos de negócio. O negócio que pode entregar é um, e são muitos, e muitos que não sabiam que podiam entregar, agora estão sabendo, né? Muitos que não queriam entregar, agora vão ser obrigados a entregar. Aqui em Botucatu mesmo tem uma churrascaria, né, que é uma das principais da cidade, e o homem está desesperado atrás de fazer entrega, né? Nunca pensou nisso, nunca quis fazer isso, né? Então, assim, a entrega. Segundo tipo de negócio, aquele que não pode entregar, né? Não pode entregar. Então, os que não podem entregar, aí o bicho pega, né? Pensa aí num salão de beleza, né? Pensa mesmo dentistas, aqueles que não têm o que fazer, não podem abrir o negócio e não podem entregar, não podem realizar o seu trabalho. Esse é um segundo grupo, e eu não quero dourar a pílula aqui, né? Bucha, né? O primeiro ainda tem como se virar lá, delivery, vou dar um jeito. O segundo, cara, eu não posso. Eu tenho um amigo que é cabeleireiro, eu não sou cliente dele, é óbvio, né? Mas problema, ele fala, Rafa, não posso abrir meu salão, cara. Agora tá até rolando uma lei aí, talvez vai liberar parcialmente, não sei se aí em Aracaju especificamente liberou ou não, mas a tendência, né, é que não possa. Mas no final eu vou até colocar uma questão. Então, primeiro grupo de negócio, aquele que pode entregar. Segundo grupo, aquele que não pode fazer nada, né? Acho que esse é um segundo ponto aí. E existe um terceiro tipo de negócio que vai nascer agora, que nem existia, tá? Às vezes vai vir de um desses dois, mas nem existia, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui simples de negócios que eu vi e que não existiam e que agora vão nascer. Rafael, mas, pô, nós vamos ficar batendo nessa tecla aí do vírus aí, aqui, cara. Será que a gente não podia falar de outra coisa? Porque isso aí já está acabando, já está no final, já. Então, referência. Que referência a gente tem para falar de quanto tempo isso vai levar, né? A única referência hoje é a cidadezinha chinesa onde isso começou. Chama, como que é? Osan? Não lembro o nome. Não lembro o nome da cidade, mas é... Ai, caramba, eu tava com o nome na cabeça até agora. Wuhan, obrigado, Alex. Acho que foi o Alex que falou. Wuhan, no dia 7, começou a colocar algumas coisas para circular. 2 meses depois de quando as portas foram fechadas. Tá? Então, a única coisa viva que nós temos para pegar como referência neste momento são 2 meses. Rafa, já foi 3 semanas. Beleza. Então, isso se nós tivermos a performance que o Wuhan teve, que o Wuhan foi uma das cidades mais rápidas para agir, acreditem se quiser, na questão do vírus até hoje, né? Então, no mínimo, a referência que a gente tem é o Wuhan. Então, nós não estamos falando de nenhum período que dure menos de 2 meses. Não, mas vai rolar isso, vai rolar aquilo. Eu sinceramente, prefiro me embasar na realidade. Mas falaram que ia ser só uma semana, né? É claro, se falassem que ia ser 2 meses, a gente surtava.
Né? Uma semana o povo já ficou louco, imagine, e aí essa uma semana se estende para 15 dias vai para 20, 20 vai para 30, né? Então, assim, preparem-se para 2 meses, né? No mínimo. Não vejo... E aí eu vou ter que olhar para esses três mundos de negócio aí. Então, primeiro, para o mundo de delivery, tá? Então eu vou falar primeiro para aqueles que podem entregar, depois para aqueles que estão ferrados, tá? E depois para aqueles que a junção, né? Não tô ferrado, a ideia nossa é tirar algumas coisas para o terceiro nível. Quer dizer, tô ferrado, mas sair daqui desse bate-bola com o Rafael, com o Marco, com o Zago lá, com algumas ideias. Essa é a ideia, que ninguém saia daqui totalmente ferrado. Tá bom? Pelo menos a minha esperança. Para valer a minha noite aqui, a gente ter gerado possibilidades reais aí para todos. Então, primeiro grupo, delivery. Se você pode entregar, por que você não começou ainda? Então, aí vamos trazer os primeiros impedimentos aí. Rafa, porque eu não tenho ninguém que entregue. Né? Esse é o primeiro cenário. Segundo, porque eu não tenho nenhuma ferramenta que permita fazer. Esse é o segundo cenário que impede alguém que poderia estar fazendo delivery de não estar. Né? Então, primeiro não tem ninguém que entregue. Segundo, não tem nenhuma ferramenta que me permita fazer. Né? Terceiro, não sei se as pessoas comprariam. Esse é um terceiro, porque essas são coisas que eu ouvi, tá, gente? A gente tem lidado muito, tem participado de muitas reuniões e tal. Então, e esses são os 3 desafios aí de quem que não fazia delivery, tá? Se você já fazia, beleza, amplia, taca a pau. Então, primeiro, que a gente colocou aí, eu não tenho quem entregue, e tem empresas que vivem de entrega. Então, pelo amor de Deus, para com esse primeiro argumento, né? Liga para todos os motoboys de Aracaju, só na Solutudo, deixa eu ver quantos tem cadastrados aqui. Solutudo, mototáxi, deixa eu ver aqui, Aracaju. Aracaju, a Solutudo pode ajudar muito nessa hora, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, só para ter uma ideia. Está abrindo aqui a minha internet. Então, só de empresas que poderiam estar te ajudando nesse momento, em Aracaju, nós temos cadastrados na Solutudo aqui cerca de... Deixa eu ver, até o final do dia eu consigo, tá, gente? Vai dar tudo certo. Aqui, achei algumas aqui. Só da área de Disque Moto aí, dessa galera de entregas. Zago, você conseguir antes de mim, aí você me avisa, que eu estou tentando abrir aqui. A minha internet está meio... Vocês me ouvem bem falar nisso? Só para eu... Ouvindo alto e claro. Normal, pode continuar. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Ó, por baixo. Então, primeiro problema, eu não tenho entrega, nunca tive, não tenho quem entrega, né? Então, no caso em Aracaju, dando um exemplo, nós temos 136 empresas de entrega cadastrados na Solutudo. Então, pelo amor de Deus, tem 136 caras desesperados para te ajudar. Né? Faça cotação, orce, inclusive a própria Solutudo tem uma opção de você orçar no 136 uma vez só, né, para facilitar a tua vida aí. Então, chame alguém que faz e cobre mais por isso. E eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui de Botucatu, uma moça que virou cliente nossa, que ela trabalha com entrega de marmita vegana, né? E ela tem a marmitaria, mas ela não entrega. E aí eu liguei para ela, falei, faz um contato, fala com essa moça aqui. Ela quase triplicou os pedidos dela, porque agora ela entrega. Né? Se antes já era legal, imagine agora. Então, primeiro medo aí, eu não tenho quem entrega. Contrate uma empresa, chame alguém, cobre um valor a mais. Você vai vir buscar é tanto, se quiser que entregue é tanto. É normal. Então, não seja um impedimento. Segundo ponto, eu não tenho uma plataforma que me ajude a fazer as entregas. Mas o que você precisa além do WhatsApp? Além do seu Facebook, né? Além da própria Solutudo, que se você não tiver cadastrado, eu recomendo que você se cadastre. No final, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o que uma plataforma faz é eliminar a conversa. E nesse momento você está com tempo para conversar. Então, para de fugir disso, né? É assim, olha, me chama no WhatsApp, me fala onde você mora. Me fala, cara, por que tem que vir pronto esse trem? Não dá para falar um oi, não, onde você mora, manda localização. O WhatsApp tem coisas que as plataformas não têm ainda. Então, assim, não precisa de estrutura, né, de plataforma. E por último, mas eu não sei se vai dar certo. Né? Então, não sei se vai dar certo. Nem vai saber.
se não fizer. Então, a questão aqui prefiro não fazer com medo de que vai dar certo, ou pelo menos experimentar, né? O fato é muito difícil achar um setor, salvo o grupo 2, que as pessoas não estão podendo fazer, mas mesmo no grupo 2 tem necessidade, né? Do que você não experimentar. 3 desculpas, gente. 3 desculpas. Não tenho quem faça, não tenho ferramenta para fazer e não sei se vai dar certo. Bom, você tem um monte de gente que só faz isso, ferramenta qualquer uma funciona, e você só vai saber se vai dar certo se você praticar. E, naturalmente, comece avisando quem já compra de você. Que aí a gente vem aquelas dores. Puta, mas eu não guardo o telefone dos meus clientes, em lugar nenhum. Né? É agora que vem a dor. Agora que dói, né? Por que não guardava? Agora vai ter que garimpar. Vai usar suas redes sociais, vai tentar achar um caminho para chegar nesses caras. Né? Então, esse é o primeiro grupo. Ok até aqui, gente? Desculpa se eu estou falando um monte de coisa óbvia aqui, tá? Não, tá que tranquilo. o óbvio faz tanta falta. Eu tenho um monte de amigo que puta, tava penando por causa do óbvio. Então, e vai para tudo, tá? Quando a gente fala de delivery aqui, tem um amigo meu que é pintor. E aí ele falou, mas o que eu faço agora? Eu não posso fazer delivery. Como não pode? Todas as empresas estão fechadas. Passa na frente das empresas que estão fechadas, vê aquela que tá mal pintada, liga pro cara e fala, Marcão, passei na frente do seu escritório ontem, cara, tá feio o negócio lá, hein? Nesse período aqui, eu tô aproveitando para pintar as empresas que não podem, né? É simples. Então, muitos negócios podem ter delivery, sim, né? E aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui de delivery. Salão de festa. Salão de festa não pode ter festa. Então, os pais estão com as crianças em casa. E quem tem filho aí em casa sabe do que eu estou falando, né? Aluga os brinquedos para festas, mini festas. É melhor do que não faturar nada. Olha, eu estou levando bolinha, né? Vamos colocar aquelas pula-pula na casa das pessoas. Individualmente eu higienizo, cuido de todo o processo de higienização e levo na sua casa. Você pode passar um dia com o brinquedo aí, ou 2 horas com o brinquedo, e você faz várias festas em um dia só. Cabe delivery. Cabe delivery de salgado. Cabe delivery e em todas as frentes, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um sex shop. E saibam, sex shop foi uma das áreas que também cresceu nesse período. Eu não vou entrar aqui nos porquês, mas geralmente as famílias não estão acostumadas a ficar tanto tempo junto. Então haja criatividade, né? O sex shop começou a vender. Agora, se ela não entrega, é problema. Né? É problema. Então, assim, o que pode e o que não pode entregar? E depois nós vamos abrir para perguntas aqui do ladinho. Eu não tenho, vamos colocar aí só para relembrar, gente, não tenho quem entregue, tem sim. Não tenho ferramenta, não precisa, né? Não sei se vai dar certo. Você nem vai saber se você não tentar. E aí nós vamos para o grupo 2. Grupo 2 é um monte de empresas que realmente não tem o que fazer. Né? Pega lá o salão de beleza, né? Que não pode ter. Não tem o que fazer. Pega lá. E aí eu vou falar desse grupo aqui de uma maneira geral. Vamos pegar outros exemplos aqui de grupos. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar. Oi, pode falar aí. Nosso dentista. Dentista, que mais? O médico. Médico, vamos colocar, tem um monte vamos ver o que mais aqui. Aqui já dá para a gente ter um exemplo. Só aqueles negócios que foram obrigados pelo governo a parar. Quer dizer, não tem conversa, não tem delivery, não tem norma, fecha. Tá? Se abrir, tá uma multa ainda. Né? Pelo menos aqui em São Paulo, tá assim também. Então, assim, aí também... Uhum. E nesse tipo de grupo, nós temos uma sugestão, né? E eu vou pela sugestão mais básica e depois a gente vai para as terceiras, que as terceiras são ideias mirabolantes, tá? Mirabolantes, assim, para não deixar de ter caminhos aí. Mas do grupo 2, nós temos uma coisa. Vamos supor que você fosse... Aí eu não sei, você tem um salão de cabelo, né? Salão aí de cabeleireiro. Você estava... Vamos pegar a situação. Você estava ferrado já antes. Mais ou menos ou muito bem. Se você estava muito bem, você vai conseguir segurar esses 2 meses aí, vai colocar uma galera dentro daquele plano do governo lá, vai dar uma suspensão de tempo de trabalho de 2 meses, vai ter que segurar os caras por mais 2 meses, né? Você vai usar uma fonte aí para poder te ajudar, vai negociar os empréstimos que porventura você já tivesse, etc. Então,
Ponto 2, mais ou menos. Mais ou menos, talvez você aguente 1 mês e meio. Dizem que a média das pequenas empresas no Brasil é 27 dias, tá? Que vão aguentar. Então, você está num mês e pouco, já dá... E se você está na situação mais complicada, ferrou. Já está acabando o dinheiro. Deu 15 dias, Rafa. Ixi, bicho pegou, cara. Né? Então, neste tipo de caso, você vai ter que financiar esse período parado. Né? Você vai ter que financiar esse período parado. Uma das alternativas é ir buscar os valores exorbitantes aí que o governo ofereceu para todos nós, que é super fácil. Você chega lá, pede, cai na conta. Né? Só que não, né? Na Caixa Econômica Federal, até hoje, não chegou nenhum valor de empréstimo na ponta para os caras. No Banco do Brasil também não. Ou seja, lá em cima diz, vamos emprestar não sei quantos bilhões. Lá embaixo, esse é o problema das pequenas empresas. Né? Porque a hora que eu vou lá no banco, eu vou sozinho. E o cara fala, olha, não está funcionando ainda, não está ok. Eu vou reclamar para quem? Para minha mãe? Isso que é legal, movimentos igual do BNI, que dá força, né? Você faz parte de algo, né? A gente tem força para falar junto e coisas do tipo. Mas na prática, o pequeno não tem para quem gritar. Se alguém aqui da sala já foi nos bancos, sabe a verdade, né? Se alguém aqui já foi, eu já fui, eu estou falando com experiência de causa. Né? Eu falei, vamos ver o que tem. Falaram que ia liberar uma linha de crédito de 3% ao ano, né? Com carência de 9 meses. Eu ouvi o Guedes falando lá, achei fantástico. Né? Mas na prática aqui, ou seja... Oi? Não rolou, né? Não rolou, né? Então, eu espero que seja verdade, que dê certo, etc. Mas na prática... Né? Quem está precisando de dinheiro não está achando tão fácil. Tá? Se alguém conseguiu aqui, inclusive divide aí, coloca, eu fui lá ontem, levei meu RG e caiu na minha conta. Avisa aí para nós aí, né? Por favor, põe aí do lado aí. Mas de uma maneira geral, salvo aquele plano dos autônomos lá, que parece que está liberando, né? Os R$ 600 lá, bem depois do que falaram ainda. Ou seja, sabe qual é o melhor cara para você pedir empréstimo? Seu cliente. Esse é o melhor cara. Como assim, meu cliente? É seu cliente. Né? Se você fosse pegar empréstimo, você ia pagar juros, ia pagar taxa, fora tempo, etc. Né? E se você pedisse para o seu cliente empréstimo? Como assim pedir para o seu cliente? Marco, eu sou um salão de cabelo aqui, e normalmente, Marco, você está acostumado a pagar com a gente para dar aquela lustrada, né? Eu ia falar para cortar o cabelo, mas para dar aquela lustrada, R$60, sei lá, vou chutar na lua aqui, né? Nesse período, Marco, o bicho está pegando, está difícil para nós. Então, nós estamos entrando em contato com os nossos clientes e fazendo algo que é legal para nós dois. Eu vou permitir que você compre um cupom aí, um voucher nosso, por um valor menor, né? Seja lá metade do preço, e você vai poder usar ele depois. Então, você vai pagar metade e ainda me ajuda, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Topa? Né? Então, para muitos tipos de negócio, isso pode valer. Para muitos tipos de negócio desses que estão fechados, isso pode valer. Essa foi uma ideia, inclusive, que eu dei para um cliente nosso aqui de salão. Nos primeiros 3 dias, ele tinha vendido 32 cupons, cerca de 3 mil e poucos reais, não, deu menos, 2.500 reais, logo de cara, simplesmente antecipando vendas. Né? Ele vai baixar um pouquinho o preço para poder ajudar. E aí, o grande ponto aqui é que não adianta você fazer isso e sair divulgando no Face, divulgando no Instagram, Por quê? Até adianta, mas o que eu quero dar de exemplo aqui é o seguinte: o Marco sabe que eu vendo por R$60 o corte de barba. Então, se eu falar R$30 para ele, ele entende o valor, porque ele me conhece. Ele sabe quanto custa. Né? Mas, às vezes, metade do que você cobra ainda é mais do que o preço de alguns. Então, não necessariamente isso vai virar uma boa campanha. Né? Essa é a hora que o espiral ajuda. Né? Nunca foi tão importante o relacionamento, né? As raízes, ao invés dos galhos. Né? Então, quanto mais você for com quem estiver perto de você, né? Maior a chance aí, né? de fazer com que isso aconteça. Né? De permitir que esses cupons tenham, vamos dizer assim, possibilidades, né, caminhos aí para efetivamente darem certo. Então, primeiro caminho é pegue um financiamento com os seus clientes. Pede para o seu cliente te financiar. Como? Né? E aí, vou até fazer um negocinho aqui no chat, se alguém puder colocar depois no
no YouTube, que se eu não me engano você falou que está transmitindo no YouTube também, né? Ao vivo no YouTube. Eu coloquei agora aí, ó. A Solutudo criou uma plataforma, aqui está salão, mas não precisa ser salão, qualquer negócio que não possa estar aberto hoje, para que você crie o seu cupom gratuitamente, tá? Então você entra lá, se você quiser cadastrar a sua empresa na Solutudo, caso ela não esteja ainda, cadastre. Se você quiser direto cadastrar um cupom, cadastre. Rafa, mas eu não tenho, eu queria que meu cupom já saísse com link de pagamento. Cria um link de pagamento aqui, tem o link aqui para você criar um link de pagamento no PagSeguro. Ah, mas eu não sei como pode ficar. Clica aqui embaixo, tem um exemplo desse cliente que eu falei, lembra? Que vendeu 32 cupons lá no 3 dias. Está aqui um exemplo, né? E também, né? Depois no final eu vou falar, não faz mal para ninguém. Se você ainda não for cliente da Solutudo, vira cliente da Solutudo já também. Daí você vai ter acesso a outras coisas. Mas isso que eu estou falando é gratuito. Então, primeiro grupo, você tem gente que pode entregar para você, você não precisa de plataforma, você só vai saber se você tem entrega ou não se você começar. Segundo grupo, se você tiver conseguido passar tranquilamente, aproveita para descansar esses 2 meses aí. Né? Tá podendo, tá com a grana, tá sossegado, daquele. Eu diria mais, liga para os seus clientes, conversa com eles, faz um pós-venda, explica como é que estão as coisas. Né? Se você tiver condição, foca no relacionamento. Se você tiver condição de segurar 2 meses, foca no relacionamento. O que você vai construir nesses 2 meses é mais forte do que a vida toda poderia te dar. Porque na hora que as pessoas, né, mais precisam de alguma proximidade. Então, se é médico, eu vi isso. Até semana passada eu fiz uma live com um amigo de São Bernardo. Ele falou que o pediatra da família dele criou um grupo, né, só com as mães lá que ele atende, né, uma lista, e ele fica mandando dicas, coisas legais para as mães nesse período, né? Coisas que são legais para fazer nesse momento. Então, assim, aproxima a relação. Usa, já que você tem grana, tem condição, aproxima o relacionamento. Não tem grana e precisa vender? Ah lá, aqui, ó, bem legal, que a Juliana colocou. Não tem grana e precisa vender? O cupom é uma possibilidade, né? Aí a Ju está até colocando ali, ó, existem algumas áreas que o código de conselho não permite que esse tipo de prática de cupons de desconto. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aí dentistas. Né? Dentistas têm uma dificuldade muito grande com o mundo de promoção, de pague tanto e cobre tanto, apesar, né, de estar rolando uma briga imensa para esses casos de código de ética. Eu sei que está rolando isso no código de dentista. Então, assim, quando eu não posso nem fazer propaganda, não posso fazer cupom, não posso abrir, né? Me sobra, advogados também, a Fabiana colocou, eu tenho 2 mundos aqui, né? Primeiro, conseguir os créditos possíveis e disponíveis, espero que você tenha, né? Não tendo essa opção, o outro caminho seria trabalhar o pós-venda. E um pós-venda inteligente, né? Porque você não pode fazer promoção, mas você pode ter indicações. Então, cara, vou ter que ficar fechado mais 1 mês ainda. Eu vou trabalhar no relacionamento com os meus clientes de advocacia. Oi, tudo bem, Marco? Tô ligando para você, cara, para deixar você a par de como está o processo, saber se foi tudo bem com você, ou aqueles processos que já acabaram, pegar um caso de advogado, né? Se foi tudo bem, se você está precisando de alguma coisa adicional nesse momento, aproveita para isso, né? E lembrar você também, Marco, né? Ainda mais num momento igual esse, para nós está difícil, para todo mundo, né? De lembrar de nos indicar para algum amigo que, caso esteja precisando, primeiro presta conta, depois solicita esse mundo. No caso desses códigos de ética, eu aprofundaria neles, tá? Eu iria para fundo para ver o que ele impede, o que ele não impede. Na pior das hipóteses, faria um pós-venda pedindo indicação, porque até aí, não, pelo menos o que me conste, esse não é problema, né? Não é proibido indicar clientes. Rafael, a maioria deles aqui são membros do BNI. E legal. O BNI é a maior empresa de network de referência do mundo. Perfeito. Então, eles têm um grupo que estão lá para referenciar eles. Legal. Então, o código de ética proíbe que ele faça a venda, mas o código de ética não me proíbe que eu, que sou do grupo dele, referencie ele. Perfeito, perfeito. Muito legal. Mesmo é um exemplo disso. Ele, dentro do BNI, ele aumentou o faturamento dele só com o BNI em alguns %. Ele pode ser, ele pode falar isso. Perfeito. Através de referência. Quando você tem quem faça, ainda mais fácil, né? Mas pegando o primeiro bloco, lembrando do delivery, pegando o segundo bloco,
Os cupons são uma opção real aí para você poder usar, dei aí a referência até de como criar e de como fazer, mas vá na tua própria base. Se você faz parte de advogado, médico, etc., que não pode, né, fazer esse tipo de ação de portanto, né, capricha no relacionamento, capricha em deixar marcas boas com os seus clientes, capricha em fazer isso de uma maneira tão legal que eles queiram indicar. É mais ou menos assim, já que eu não posso tracionar, eu vou comer. Cortou, hein? O Somera travou lá. Continua, Sérgio, dá segmento. Bem, tracionar. Deixa eu pegar com ele aqui. Mas se quiserem os números. Mandei um oi para ele aqui. Bom, deixa eu ver se ele atende. Ele voltou aí, tá? Sim. Seu microfone está desligado, eu acho. Caiu minha internet aqui, sei lá o que aconteceu aqui, que deu um pane aqui, como diz o outro. Então, acho que a segunda dica ou foca para esse grupo 2, né? Foca no pós-venda, de maneira a gerar leads para você para o futuro, né? Ou pelo menos repercussão, força de marca. Agora, se você puder ir por esse mundo dos cupons, tem até a ferramenta gratuita aí para você poder utilizar e sair na frente, né? Então, esses são os primeiros 2 grupos. E eu vou para o último aí, que na realidade o último, tá, Marco? O que eu queria dizer tira do primeiro, né? Tira do segundo, né? Principalmente do segundo, e cria o último. Então, vamos imaginar que eu sou advogado. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou inventando agora, tá, gente? Então, eu não estou com nada programado aqui. Se eu falar alguma besteira aí, vocês me perdoem, tá? Eu sou advogado. Cara, eu não tenho. Eu sou advogado, comecei agora. Eu nunca fiz nada na vida, tá? Eu não tenho cliente para fazer pós-venda. Eu não tenho cliente para conseguir indicação. Eu não posso fazer um cupom, né? E eu vou ficar 2 meses parado. Então, a questão entre ficar 2 meses parado e pensar em alguma alternativa, melhor a gente pensar em alguma alternativa, né? Lembrando que, pelo menos na minha opinião, ainda temos 2 meses pela frente. Quero muito estar errado, tá? Tomara que eu esteja falando um monte de besteira aqui, mas pegando o exemplo de Ohana aí, né? A gente tem aí pelo menos 1 mês e pouco para frente ainda. Nesse caso, cara, como é que você vai ser útil nesse período? Vamos pegar o advogado. Como assim ser útil? Ser útil, né? Começa a fazer lá todo horário, todo dia, durante esses dias, passa o dia estudando e faz uma live no final do dia sobre direitos trabalhistas em época de coronavírus. Né, se você é da área trabalhista, ou direitos dos empresários, né, em épocas de coronavírus, aí o que você pode, o que não pode fazer, começa a gerar informação. Já que eu não posso gerar venda, informação nada me impede. Digo mais, tá? Em alguns casos, você poderia até vender essa informação. A gente sabe a quantidade de infoprodutos que tem aí, e ao que me consta, não é proibido ensinar. Né? Então, se você tem habilidade específica em algum grupo, etc., é a hora de experimentar. Talvez tenha um infoproduto à disposição, ou na pior das hipóteses, você tenha um grupo que você pode alimentar com informações úteis que podem fazer de você uma autoridade, né, no assunto, ou construir uma imagem positiva. Então, esse é um caso. Né? Caso 2 aí, eu dei exemplo até aqui, só para vocês terem uma ideia, de academia. A gente conheceu uma academia aqui que está alugando os equipamentos. Ela ia ficar fechada mesmo, não ia ter como fazer nada. Então, tem gente alugando esteira, alugando peso, alugando, né? E você escolhe o tempo ainda. E ela gerou uma renda.
né? E se eu não me engano, esse amigo que fez gerou uma renda de quase R$ 3.000 aí no mês, ele ia estar fechado. Os brinquedos não iam... E a pessoa ainda pagou a entrega, lembra? Pega uma empresa, pede para entregar, né? Ele deixou a equipe de professores dele em off. Ele brincou comigo, até falou assim: tá dando mais lucro agora que antes. Que antes eu tinha que pagar a equipe que estava lá, agora tá mais rentável agora do que antes. Então, esse é um exemplo. O exemplo do pintor que eu falei é um outro exemplo. O exemplo da entrega lá do aluguel da mesinha, né? De pula-pula lá, da esteira de pula-pula, é um outro exemplo. Para esse terceiro, que são exemplos que teoricamente estariam na segunda, mas com criatividade se encontra caminhos para uma terceira possibilidade, né? Do que pode vir aqui. Ainda dando outros exemplos aí que a gente já viu e que funcionam, eu tenho uma amiga que ela tem uma creche, né? Não é creche, é uma escolinha, né? E ela está oferecendo aos pais uma tarde de histórias online. E mais, ela não está cobrando, ela permite que os pais paguem quanto quiserem, né? Ela, sendo sincera, falando: olha, eu vou estar todo dia nesse horário, se vocês puderem contribuir com alguma coisa, foi a maneira que eu encontrei para me render. Ou seja, tem negócio de todo jeito. Eu tenho um colega que ele tem de São Bernardo, de São Paulo, e ele falou que nos condomínios dele mora em prédio. Todo dia, 5 horas da tarde, um DJ está fazendo festa. Para todos do condomínio. Não sei se vocês já viram isso aí ou não. E ele dá o telefone dele, dá o contato e manda um link lá para quem quiser contribuir, né? Então, cara, o DJ achou um jeito de ganhar dinheiro nessa época. Por que você não vai achar? Né? Então, a grande questão aqui é criatividade para pensar junto. Ou seja, ou eu estou cuidando dos meus clientes, ou eu estou criando autoridade para mim com conteúdo, ou eu estou começando a entregar coisa que eu nunca fiz, né? Mas eu estou gerando possibilidades, né? A única coisa que não dá é para a gente esquecer que embaralharam as cartas. Essa é a única alternativa que não dá. Ah, mas eu estava com o par de ás na mão. Azar seu, né? Volta as cartas para o baralho e vamos começar do zero, pensando, né? Que felicidade tem a ver com você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Não tem a ver com você depender de algo que você não tem mais e devido a isso é fato. E por último, só para encerrar minha fala e aí abrir para perguntas, é um momento, né, Marco, que nós vamos precisar entender o que é vital, o que é vigal e o que é boçal. Então, eu vou começar de trás para frente. Boçal. O fundador lá do Polishop, ele falou: cara, eu tenho um call center com 300 pessoas em vendas, etc. Elas trabalham 6 horas por dia e elas passavam 4 horas do dia no transporte. Elas estão atendendo de casa com qualidade melhor, né? Ou seja, nós vamos começar a avaliar aquilo que é cretino, assim, que você fazia umas coisas e fala: cara, você acredita que antes eu fazia? Puta, não precisava. Não precisava. Então, o que era... nunca foi necessário e você achou que era, né? Por exemplo, as funcionárias dele, imagine, 4 horas do dia no trânsito para trabalhar 6 horas, cara, estão em casa, perto da família, entregando qualidade melhor, ele sabe a hora que ela senta, a hora que ela sai, quantos ela atendeu. Então, isso exigiu a gente usar de maneira inteligente a tecnologia, né? Esse é um primeiro ponto. Vigal. Vigal é tudo aquilo que a gente fala que é vital e não é. Ah, eu não consigo ficar sem internet em casa. Ah, amigão, que vai ter de neguinho que vai ter que aprender a ficar. Não vai ter jeito, sabe? Um monte de gente que vai ter que aprender a ficar. Por quê? Porque a renda de todo mundo, quando a economia sofre um colapso, não é aqui, é nos Estados Unidos, diminui. Salvo, lembra? Álcool em gel, máscara, esses caras. E esses caras vão ter que ceder para ajudar, porque vai ter muita gente precisando de ajuda nesse período. Então, a tendência é que a gente aprenda a viver com o que é vital, não o que é vigal. Ah, eu não fico sem Netflix. Ah, fica. Todas as gerações antes de você não tinham. Por que fala você que não vai conseguir? Então, quanto antes a gente se desapegar de alguns gastos, de alguns custos, não estou falando que precisa ser aqui, depende da tua renda, mas reavalie, né?
Não vai dar, no meio de uma crise muito grande, para você, né, numa tempestade gigantesca, você querer manter todos os barris em cima do barco. Difícil. Então, fica leve. Né? Acho que esse é um ponto. E, por último, o que é vital mesmo. Né? Para as empresas hoje, vital, por exemplo, é o digital. Não é mais legal. Né? Seria legal eu estar no digital. Não é mais legal. Né? É fato. Hoje as pessoas não podem estar na rua, ainda mais nesse momento, né? Elas têm que estar no digital. E aí aproveito, inclusive, para fazer um convite a todos que estão aqui, né? A Solutudo, no último ano, nos últimos 12 meses, nós exibimos quase 1 bilhão de empresas no Google. Então, hoje, devido aos 15 anos de domínio e devido ao investimento gigantesco que a gente vem fazendo de indexação, né, nós também somos uma empresa de referência, né, de indicação, mas no mundo digital aí, não, por isso que eu acho muito bonito aí a junção com o BNI, né, que traz esse lance do network, etc. A gente faz isso dentro do digital e nós oferecemos para qualquer empresa a chance de se cadastrar na Solutudo gratuitamente. Ou seja, herdar essa indexação que nós damos, mesmo de graça, é só entrar lá, até ali o primeiro item ali, solutudo.com.br/cadastrar. Nós acabamos de abrir esse processo de cadastramento de empresas para o Brasil inteiro. Essa é a maneira que a gente tem de ajudar nesse período. Então, aquele cara que tem um negócio que não estava no digital e que agora precisa ser encontrado, cadastra ele na Solutudo, porque a chance da gente colocar ele na primeira página do Google no orgânico, mesmo gratuitamente, é muito grande. Né? Mesmo gratuitamente, olha o que eu estou falando. Então, você está ganhando a possibilidade de colocar a tua empresa lá e onde a tua empresa tiver, né? Quanto mais lugares em que as pessoas procuram o que você faz, você tiver com a sua empresa, melhor. Vai ter menos gente procurando. Os poucos que estão procurando tem que te achar. Né? Então, a gente ajuda você tanto na própria plataforma da Solutudo, como no Google, a ganhar e dar essa indexação nossa aí, né? Para ajudar as empresas nesse momento. Então, são duas ferramentas aí que podem te ajudar. Primeiro, é o cadastro. Segundo, é o cupom. Porque o digital daqui para frente é vital. Ele não é mais uma opção de que eu vou fazer, não vou, né? Já não era, tá? Mas agora ele trouxe essa exigência de todo mundo ter que perceber. Então, resumidamente, a minha fala aí, 3 tipos de negócio antes. Um que estava bem, um que estava mais ou menos e um que estava quebrando. Embaralharam tudo, tá todo mundo na mesma. Então, se você tá mal, fica feliz, você não é o único, você não tá sozinho, sinta-se acompanhado, né? Tem um monte de gente aí pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Segunda fala, existem 3 modelos de negócio, tá? Que podem estar dentro desses 3 momentos. Negócios que podem fazer delivery e não seja... mas o meu negócio, será que dá? Pergunta 300 mil vezes, será que dá? Porque é bem provável que dê, né? E aí, mas eu não tenho empresa, contrate. Eu não tenho ferramenta, não precisa, né? Eu não sei se vai dar certo, testa. Então, esse é o primeiro. Segundo, aqueles que não podem vender nesse momento, se conseguirem segurar esses 2 meses, faça pós-venda. Aproveita para estar perto dos seus clientes agora. Eles vão se surpreender e vai ser um investimento em marketing que levaria anos para você fazer para conseguir uma marca forte. Agora você consegue rapidinho se você se aproximar dele sem interesse nesse momento. Puta, Rafa, não dá, cara, para eu viver de pós-venda, eu preciso vender. Então, tente antecipar suas vendas, né? Não, mas o meu negócio está preso como eu falei, dos cupons, está preso na lei aí, então venda seu conteúdo, né? Ensine alguém, que seja para ganhar imagem, e muitas vezes, olhando para o negócio de um jeito diferente, você vai encontrar novos modelos de negócio, novas formas, né? Uma academia que aluga equipamento, você acha que isso vai parar de existir depois do corona? Acho que não, né? Uma festa, um aluguel, mini festa na sua casa, será que vai parar de existir? Acho que não. Então, muita coisa vai ser criada agora, né? Que vai durar para sempre. Acho que esse é o recado que eu queria deixar para todos vocês aí. E antes só de abrir para perguntas aí, Marcão, vou colocar aqui o coronavírus. Solutudo criou uma plataforma, e aí eu conto com a ajuda de todos aí, que a gente fez inicialmente para ajudar o grupo de risco, que não tinha como sair, aquelas pessoas que são do grupo de risco e não tinha como sair de casa, né? Então, para as pessoas poderem ir lá como voluntários e ajudar essas pessoas. Só que a gente lançou essa plataforma faz 15 dias, teve mais de 10 mil acessos, centenas de pedidos aí do Brasil todo.
Só que 60% dos pedidos já foram do segundo grupo de risco, o econômico. Né? Existe uma tendência que quase triplique o número de famílias numa situação de risco, né, monetário, financeiro. Então, a gente ampliou a plataforma agora para que você também possa ajudar algumas famílias que estão precisando e que vão se cadastrar por lá. Essa é uma ação aí que a Solutudo está fazendo para ajudar nesse momento. Uma plataforma, a gente parou a equipe toda para desenvolver ela, eu coloquei aqui do ladinho, www.acidadecontracoronavírus.com.br. Então, aproveitando minha fala e finalizando minha fala também. Ótimo. Rafael, foi muito boa a apresentação. Só complementando uma coisa que você falou, as cartas foram embaralhadas novamente. E sinal que está todo mundo com chance de cair com o par de ás de novo na mão. Exatamente. Inclusive, aquele cara que estava muito ruim, ele tem como sair disso muito bem. Porque ele estava muito ruim, porque tinha gente muito bem. E agora está todo mundo com as cartas sendo embaralhadas novamente. Ele tem como se reinventar. Só basta ele acreditar na reinvenção do ser humano. Perfeito. Porque tem muita gente que não estava sabendo lidar com a situação. E hoje em dia, ninguém está sabendo lidar com a situação. Perfeito. Então, meio que equilibrou. É tanto que você sabe que quem mais está sofrendo é o supermercado grande. Porque Caramba. o supermercado de bairro, aquela merceariazinha que tinha, ela aumentou o faturamento dela, porque ninguém está podendo sair de casa, mas ele tem que comer. Então é mais fácil para ele ir na mercearia, que é perto de casa, porque o deslocamento é menor. Perfeito. Então muita gente parou de ir para o supermercado grande. E o pequeno voltou a crescer. Então vai ter uma diversificação da renda muito mais igualitária depois disso. Também acho. Eu até falo, né? Acho que essa fala tem um negócio que eu acredito muito, assim, Marco, que é. Eu participei de uma live. Inclusive, você pega um tênis no armário, tem live dentro agora, né? Sim. Eu participei de uma live semana passada, e aí uma menina falou assim: Rafa, para quem não está conseguindo se adaptar ao home office e tal, o que você pode dizer? Eu falo assim: para de falar que você não está conseguindo, você já ganha um pouco de tempo. Porque não tem coisas que não são opcionais. Né? E pega lá a palavra apego. Apego, vem de ego. Enquanto você não soltar aquilo que não existe mais, né, você não vai conseguir parar para pensar no novo, nessa reinvenção que o Marco colocou aí. E eu falei para ela, se a pessoa tivesse parado de reclamar e começasse ela já estaria meio caminho andado. Né? Eu conheço pais que estão fazendo turnos, a mãe fica com os filhos das 8 à 1 e o pai da 1 às 8, e eles fazem horários diferentes de trabalho. Quem disse que tem que ser das 9 às 6? Quem que inventou isso? Foi na época vamos dizer, da parte fabril lá, né? Onde você era o cara que colocava a maçaneta no carro. Então você não podia não estar ali naquele horário. Para muitos negócios já não funciona mais assim. Só que nós estamos fazendo igual ainda. Né? Então nós vamos precisar se reinventar. Vide a CVC, né? A CVC foi uma das grandes sacadas da CVC, foi quando ela começou a abrir agência de turismo em shopping. E você fala, mas como assim? À noite que eu vou pensar nas minhas férias, não é no horário, pelo menos não deveria, né? Então, assim, essas reinvenções já existem, agora está obrigando a gente a olhar de um outro jeito. Então, quanto antes você soltar o queria que o meu par de olhos de volta, melhor. É porque a gente olha, o Alisson é adestrador de cão. E agora, como é que ele vai adestrar o cão? Agora ele tem uma oportunidade de adestrar vários cães ao mesmo tempo. Exato. Ele vai fazer um vídeo ensinando como adestrar o cão. Dicas básicas para o seu cachorro fazer cocô no lugar certo. Quer dizer, eu já estaria lá. Se você fizer aí, pode pegar vou até para o meu celular aqui, você me manda que eu vou estar lá. Antes que eu saia na mão com esse meu cachorro aí, que tá demais. Então, assim, muitas vezes a pessoa não consegue ver a saída, e a saída está no grupo que você anda. Porque a pessoa vê de fora e ela consegue enxergar uma situação que você não enxergou. Isso está acontecendo. A do cachorro eu tive a sacada agora. Quando você começou a conversar, eu estava pensando todo no Alisson, né? Eu fiz, como é que ele vai adestrar o cachorro? Mas ele pode adestrar o cachorro. Perfeito.
E também pode, né, seguindo todas as dicas de segurança, falar, ó, eu treino seu cachorro e entrego ele lavado. Quer dizer, né, no sentido de junto uma coisa. Mas eu não lavo o cachorro, faz parceria com o cara do pet shop, fala, cara, tinha um jeito de nós dois sairmos bem aqui. Eu entrego um treinamento básico para o cachorro, você lava ele para mim e a gente entrega para a garantia das pessoas. Quer dizer, vai ter reinvenção, né? Vai ter reinvenção. A gente só não pode, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é dura, mas ela é real. Não consigo, tem uma tradução que é não quero. Então, toda vez que e quando a gente fala dos problemas, é porque nós não queremos resolvê-los. Essas duas coisas me dói, porque eu falo isso para mim, tá? Não consigo. Não consigo, por exemplo, assim, não consigo parar de fumar, né? Eu vou dar um exemplo aqui real, tá? Não consigo parar de fumar. Cara, se você não ganha de uma caixinha de papelão, você vai ganhar do que na sua vida, meu Deus do céu? E aqui tem um exemplo vivo do Zagão, porque a gente teve essa conversa num bar aí em Aracaju. Ele fumava desde que ano, Zagão? Fumava desde os 15 anos. 15 anos e parou de fumar do dia para a noite. Parei no dia 21 de setembro de 2000 e... Faz quanto tempo isso já? 1 ano, 2 meses... 2018, 1 ano, 2 meses, que do dia para a noite, esse homem parou. Né? Não consigo. Tudo que você não consegue, você alimenta. Né? Então, não quero. Né? E aqui tem vários cenários. Aqui falava, não consigo fazer a conta fechar. Só diminuir algum gasto que você tinha. Parece simples, mas aqui... Aí é a questão do quanto você... Não consegue mesmo, né? E o falar de problema, né? Dizem que quando a gente tem um problema, a gente toma uma facada. Seja lá qual o problema for. Por exemplo, alguém bateu no seu carro. Pum! Só que daí você sai dali e fala, cara, você não sabe o que aconteceu comigo? Bateram no meu carro. Aí você encontra outro amigo. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Cara, você está espedaçado depois de uma semana. Então, não fale daquilo que você tem de problema, porque já é um problema. Se você ficar falando, vira 2. E pior, ainda fica problema para o outro ainda. Né? Você ainda acaba jogando em cima do outro aí. Então, acho que a gente tem que se policiar, né? E entender que vai precisar de uma transformação, né, Marcão? Acho que a palavra esse tem é o cenário real. Exato, cara. É isso, galera. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação aí, aproveita para eu não ficar dando trabalho para o Alisson, que era 1 hora só, já estou aqui 1h10. Você falou do Zago com o cigarro. Eu tomava 4 litros de Coca-Cola por dia. Meu Deus. Eu estava no Réveillon na casa do meu tio, aí fiz, sabe de uma? Não tomo mais refrigerante. Quando virar o ano, isso no Réveillon, virou o ano, eu não tomo mais. Peguei uma garrafa de Coca daquela de 2 litros, aí. E olhando pro relógio, quando deu meia-noite, eu botei lá, falei, não tomo mais. Tem 6 anos. Caraca, velho. Agora, a gente é muito mais forte do que a gente imagina, né, cara? Mas enquanto a gente... Você arrepende do quê? De ter parado? Eu devia ter feito uma promessa. Se eu parar de tomar refrigerante, eu vou ganhar na Mega Sena. É verdade. Vacilou. O Zagão também falou. Mas a promessa é saúde. Você já ganhou na Mega Sena. Não tem nada mais valioso que sua saúde, entendeu? Nenhum dinheiro do mundo compra ela. Vide agora o momento que nós estamos. Então, agora você bebe Fanta, tá falando o Alan ali. Eu não tomo mais refrigerante. Para você ter uma ideia, eu sou meio radical, eu não tomo mais nem água com gás. Olá? Tá certo. Aline, vai com Deus. Beijo, se cuida. Espero que dê tudo certo aí. Show de bola, meu querido. Eu coloquei meu celular ali, coloquei os links para a galera. Espero ter contribuído aí, Marcão. Peguei vários insights, foi muito bom. Pelo menos para mim, eu gostei muito. Peguei vários insights mesmo. Foi perfeito, né? Espero que todo mundo também tenha gostado. Espero a gente poder fazer novas palestras, novos webinários. Esse é o primeiro nosso que a gente está... Foi o nosso primeiro. Foi o nosso primeiro aqui, né? Tá bom. O Zagão pegou esse desafio aqui. Gatinhando ainda, né? Botei aqui a bucha na mão do Zago. Tá, vou lhe chamar aqui e você vai ser o primeirão aqui, hein? Aí ele encarou, mas aí automaticamente ele já botou a bola para você. Se você chamou ele jogou para mim, tá vendo? O bicho é foda.
Não, mas a foi um bola. prazer, tá, cara? Acho que nesse momento, assim, tem muita gente me ajudando também a oxigenar minhas ideias. Quando eu vejo alguém realmente trabalhando, eu fico com vontade de poder também acrescentar. Acho que é passo para frente que não apodrece. Eu tenho um defeito, uma virtude, até agora eu ainda estou na dúvida se é defeito ou virtude. Eu só vejo o copo meio cheio, sempre. Então, quando o cara chega para mim, o mundo está em crise, aí eu fiz, e vai continuar se você continuar pensando assim. Se É você fato. continuar pensando assim, ele vai continuar, tá? Manda bala. Quando você falou de geração de conteúdo, tem um número de quantas pessoas consomem conteúdo, né? Eu não lembro. Nas redes sociais, né? Nas redes Nas sociais, redes sociais. 60% das pessoas entram nas redes sociais para consumir conteúdo. 60%. 61%, para ser exato. Então, quem gera conteúdo tá fazendo o que as pessoas querem no momento em que as pessoas não aguentam mais ver foto de tia e de vó, né? Acho que esse é um ponto. Facebook ainda tem mais pessoas. Como você falou, 75%, né, da população que tem rede social está no Facebook, né? Acho que a última vez que eu olhei era 60% no Instagram, 85% das pessoas no Facebook. E o brasileiro é viciadão, né? sim. Acho que redes sociais era YouTube em primeiro, Facebook em segundo, WhatsApp em terceiro e Instagram em quarto. Acho que essa era a divisão de mais acessados. Alguém mandou um relatório pra gente. Não vou lembrar de cabeça de onde é a fonte. Perfeito. Ok, então. Como ninguém fez mais perguntas, vamos encerrar. Foi um prazer imenso. E espero a gente se encontrar em breve. O Zagão eu vejo sempre. Eu tenho esse privilégio. É um cara fantástico, é um cara que adora ajudar pessoas. Esse é o Zago. Você, Rafael, eu já tinha visto, eu vi uma palestra sua da Solotudo uma vez, e eu tenho no meu escritório uma frase que eu uso muito, que você usou na sua palestra lá, que capricho é você fazer o melhor com o pouco que você tem, até que você tenha mais para fazer melhor ainda. Perfeito. Eu gosto muito dessa frase do Cortella, né? Ele que mas eu uso ela muito porque eu acho que é isso. Acho que o segredo da vida é esse, né? Você não vê nenhum beija-flor de braço cruzado, né? Porque só tem um bico. Ele faz o que tem que fazer com o bico. É a gente que para lamentar demais, né? Desde que eu vi essa frase, eu uso ela muito para mim. Eu sempre fui um cara que gostei muito de. Eu sou muito preocupado com aquilo que eu faço. Eu sempre procurei muito dar o melhor de mim. E me cobrava muito. Aí depois que eu vi essa frase, a ficha caiu. E eu vi que você tem um orelhão, então você sabe o que é a ficha cair? Tá aqui. Eu ainda sei, eu ainda usei ficha. A geração mais nova que não vai saber. Então, o capricho é isso. O capricho não é você querer fazer melhor do que todo mundo. É você fazer o melhor com aquilo que você tem. Até que você tenha mais condição de fazer melhor ainda. E essa frase eu uso muito hoje em dia para mim. Da hora. Fico feliz, Marcão. Então, foi um prazer imenso. Tamo junto, gente. Contem com a gente, estamos à disposição aí, através do Zago aí em Aracaju. Para quem não é de Aracaju e estava assistindo a gente aí, fico à disposição também. Coloquei até meu celular aí, caso alguém queira chamar para trocar alguma ideia, falar alguma coisa, estou à disposição. Se cuidem, gente. Valeu, obrigado. Boa noite a todos.